boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais uma live Café com Direito, hoje na água, Carol no café. Estamos muito felizes, estamos compartilhando algumas lives que já estão no YouTube, então gostaria que você pudesse e acessasse a nossa página no YouTube. Lá estão todas as nossas lives que nós falamos sobre vários temas da área do direito, para que você possa, então, estar acessando as lives que você não viu. Então, hoje vamos falar sobre os trabalhadores domésticos, os principais pontos que as pessoas têm que saber antes de contratar um. Então, você encaminha essa live para mais pessoas, clica no aviãozinho, encaminha essa live aí para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo de hoje. Então, vamos dar início um pouco sobre breves pontos importantes que devem ser analisados quando você tem alguém trabalhando dentro da sua casa. Porque o que se trata de um trabalhador doméstico? O doméstico, justamente, ele está relacionado a trabalhar dentro de uma casa, prestar serviço a uma pessoa ou a uma família. Então, esse trabalhador doméstico, enquadrando alguns requisitos, ele acaba sendo, então, um empregado doméstico. Porque o trabalhador é aquela espécie geral, o empregado doméstico é aquele que é vinculado, então, à CLT. Então, o que é importante verificar? Existe uma legislação específica para o trabalhador doméstico e ali, se você possui uma pessoa que trabalha 3 vezes na semana ou mais na sua casa, se essa pessoa ela cumpre uma jornada de trabalho, se essa pessoa está subordinada às suas ordens, se você paga essa pessoa principalmente ou de forma quinzenal ou mensal, então essa é uma pessoa que possui um vínculo de emprego. A gente observa que existem muitos trabalhadores domésticos, mas muitos empregados domésticos que não possuem a sua carteira assinada. E independente se você assina ou não a carteira, a pessoa se enquadrando nos requisitos, ela é sim detentora de toda aquela legislação trabalhista prevista para os empregados. E a gente vê que existem muitas causas, muitas ações trabalhistas que as pessoas não têm conhecimento que possuem a obrigação de assinar a carteira. Posteriormente, essa pessoa ingressa com uma ação trabalhista e os reflexos financeiros são muito mais altos, porque aqui a gente não está falando de uma empresa, mas sim de pessoas, de famílias, que precisam custear, então, esses valores que são cobrados. Porque o que é o direito do empregado, de forma geral? Existe FGTS, existe o recolhimento para o INSS, eventualmente se faz horas extras, tem todos esses pagamentos que são feitos. E para dar um exemplo para vocês, quem são os empregados domésticos que normalmente a gente verifica? São as faxineiras, aquelas faxineiras que vão 3 vezes ou mais na sua casa, ela já se enquadra como empregada doméstica naqueles requisitos que eu falei anteriormente. Cuidador de idoso, ele também, ainda que a gente vê que existem, normalmente os cuidadores ou são enfermeiros ou já possuem uma trajetória nessa profissão. E eles fazem aquelas questões de plantões. Então você trabalha 12 horas, recebe e depois vai para outro lugar ou alguém vai ali te substituir. Mas também vinculando aqueles requisitos que eu falei anteriormente, esse cuidador ele também vai ser um empregado doméstico, independente se ele fala que faz plantões, que é autônomo ou não, mas eles estão naqueles requisitos de habitualidade, então frequentemente estar na casa, mais de 3 vezes na semana, se recebe valores periodicamente por aquele trabalho, se ele está subordinado às suas ordens, então ele já é um empregado doméstico. E a gente vê que esse tipo de questão é difícil as pessoas saberem, terem conhecimento, porque normalmente uma empresa tem uma assessoria jurídica ou já tem um RH que pode passar esse conhecimento, mas agora a gente trata de pessoas, de famílias que nem sempre têm acesso a essa informação e posteriormente tem toda essa questão financeira que atinge elas, né? Acho que isso é fundamental, assim, a importância de tem uma mentalidade, né, às vezes das pessoas de não cumprir com as obrigações dos impostos que envolvem, né, e a formalidade que se requer, que é a assinatura da carteira, né. A gente tem que entender o outro lado, né, o outro lado nos serve e nós precisamos, então, pagar as obrigações devidas, né, e recolher todos os impostos devidos. E isso beneficia a todos, né? Porque gera uma segurança para o empregado, porque o empregado ele está baixa a cabeça, ele está fazendo o trabalho dele. Às vezes tem algumas questões que têm que ser readequadas, ok. Mas a obrigação do empregador é sim recolher todo as verbas trabalhistas que
que envolvem, né? Que envolvem essa relação. Sim, né? principalmente porque a vantagem é que os empregados domésticos eles se enquadram no Simples Nacional. Então, esse Simples Nacional ele já vem para facilitar o acesso às guias de pagamento para empregado doméstico. É tudo só em uma guia que você paga, porque é diferente, né? A legislação. Existem diferenças de forma de pagamento do FGTS para o empregado doméstico, ou uma questão de acidente de trabalho também é diferente a forma de pagamento. E o Simples Nacional ele vem para facilitar esse acesso à informação. E um ponto que a Elisângela trouxe importante, a legislação vale para os dois lados. Aqui a gente também fala para você que trabalha em uma residência, porque a gente sabe que normalmente os empregados domésticos eles utilizam a força física pro trabalho. Às vezes é uma faxineira, ou um cuidador de idoso, ou uma babá. Então não é um trabalho, vamos dizer, intelectual, por exemplo, um trabalho de um advogado. Então, essa força física, com o decorrer do tempo, a gente sabe que a idade chega e que nem sempre o corpo está na mesma disposição para trabalhar. E o que é necessário? Uma aposentadoria para te receber, então, esses valores. Só que a aposentadoria ela só acontece se você contribui para o INSS. Então, se você não faz essa contribuição de forma privada, se você não tem uma carteira de trabalho assinada, onde através do Simples é feito esses recolhimentos, você não está contribuindo para a Previdência. Então, uma questão de salário maternidade, uma licença maternidade, ou um auxílio por algum acidente de trabalho, ou algum tipo de auxílio por alguma doença, ou alguma incapacidade temporária ou permanente que você teve, e até mesmo aposentadoria, não fazendo essas contribuições, você não terá direito. Então, esse é um outro ponto que às vezes as pessoas deixam de analisar que, ok, atualmente você está recebendo um valor cheio, sem nenhum desconto, mas depois, quais as consequências que você vai ter disso? E as consequências também do empregador de não fazer a assinatura agora, nesse momento que está contratando a pessoa, e posteriormente a pessoa não vai ingressar com uma ação judicial. Quais são os reflexos financeiros em relação a isso? O perigo é justamente de uma demanda trabalhista, né? Que é uma demanda que muitas vezes pode envolver várias mentiras, inclusive, né? E aí vai saber, né? As provas é que definem um processo, né? E num processo assim, a dificuldade dele é porque se trata em um âmbito residencial. Então, não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que viu, não é todo mundo que sabe as horas que a pessoa fazia, porque também há uma discussão sobre a constitucionalidade ou não do registro de ponto desses empregados. Mas, por enquanto, você tem que assinar o ponto. Pode fazer uma folha impressa, assina a hora que entrou, a hora que saiu. Isso é uma forma de você resguardar o seu direito de recebimento de algum valor, mas também de você, empregador, de você que contratou a pessoa, ter um registro de qual horário é efetivamente realizado pela pessoa. Ou seja, tem, eu sempre digo, deveres e direitos para os dois lados, né? E vou me arriscar, não recolher, ou não, o empregador vai se arriscar, opta em se arriscar e não recolher as obrigações que envolvem essa relação trabalhista. Isso é um perigo, né? É um perigo por quê? Porque, na verdade, lá na frente pode surgir causas graves, né? E você acaba estando descoberto e desprotegido por lei, né? Porque é muita arrogância achar que os empregados não vão conversar entre eles e isso não vai gerar, muitas vezes, né, uma revolta, uma insatisfação, uma raiva, e a pessoa está trabalhando ali com você descontente. Isso é complicado. Né? Então, a gente tem que cuidar, né, e zelar pelas boas relações. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que é funcionária minha, é praticamente da família. Isso, para mim, não tem preço. Então, a importância, né, de ter bons relacionamentos, começar da maneira correta e conseguir, com o passar do tempo, essa pessoa fica com você e está ajudando, trabalhando, e você também ajuda. É uma troca legítima, né, onde um paga, o outro presta o serviço, assim como os serviços, né, em geral, e tudo tem seus direitos e deveres. Então, é importante, assim, a gente ter essa visão, né, de fazer o que a legislação determina, a fim de que haja proteção para ambos os lados. Justamente porque também é uma relação que é com a família, né? Então, a importância de valorizar a pessoa que está ali, porque ela está dentro da sua casa, ou ela está cuidando de alguém que é da sua família. Então, além dessa valorização, é o cuidado, porque você tendo formalizado a relação ali também constitui obrigações da outra parte. Porque se ela é só uma prestadora de serviço, ela vai lá, faz o que ela tem que fazer e vai embora. Nessa crença que não tem obrigações de cuidado, isso é o que a gente verifica normalmente nos contratos de prestações de serviço, porque a pessoa não está efetivamente comprometida com o resultado executado ali, mas assim apenas a prestar o seu serviço e depois ir para sua casa. Então a gente vê também essa valorização e esse comprometimento de
ambas as partes nesse ponto. E as condutas dessa relação, né, quanto mais esclarecimento você tiver, melhor. Então, eu tenho dúvidas, então procura alguém que possa esclarecer as dúvidas e nos valores a serem pagos, enfim, se é um turno inteiro ou se é meio turno, enfim, né? Tudo pode ser adaptado de acordo com a necessidade. Isso, né? tudo pode ser. Hoje tem uma flexibilização maior do que tinha antigamente, então acho que isso também vem facilitar as relações, né? E isso ajuda ter essa flexibilidade para fazer as opções. Então inicia talvez com meio turno e depois vai se organizando para fazer, para passar a pessoa para o turno todo, enfim. É algo que pode ser também flexibilizado, porém dentro de uma estrutura e de uma instrução correta, né, dentro da legislação. Sim, e aqui a gente nem trouxe sobre os próprios contratos de trabalho que devem ser feitos, né? Formalização. Claro, a gente já fez live sobre isso, se quiserem acessar no YouTube, vocês podem ter acesso, mas é um outro tema para uma outra live, o que deve constar, porque também cuidados com o reconhecimento de acúmulo de função, isso também pesa numa ação trabalhista, então são todos cuidados necessários desde o início ali do vínculo da relação entre as partes. Então tem que tomar muito cuidado aí, né? E sempre digo, buscar a multidão de conselheiros para fazer o que é certo e o que vai trazer segurança jurídica para ambas as partes. É verdade. É isso? Então agradecemos aí a presença de vocês e até a quinta-feira que vem com mais uma live Café com Direito. Boa tarde.